Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o último tópico da redação. Gente, só para lembrar de novo, vocês me enviaram, alguns alunos não me enviaram introdução, alguns também não me enviaram desenvolvimento e agora vai ser o final, a conclusão. Eu vou pedir para vocês o seguinte, quando vocês forem me enviar a conclusão, vocês me enviem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, os três juntos, novamente, até aqueles que mandaram, para ficar até mais fácil para eu poder analisar a redação por completo e para vocês terem uma visão geral de como ficou o texto de vocês. Depois disso, na próxima aula, eu vou falar o que vocês precisam melhorar para que a redação de vocês fique melhor. Aí eu vou selecionar alguns trechos da redação de vocês para poder discutir aqui na próxima aula, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre conclusão. A conclusão de uma redação. Conclusão é o desfecho final, né? Geralmente toda história pode terminar com felizes para sempre, mas às vezes não é assim, né? Mas o final é aquele momento mais esperado. Quando você vai contar uma história para alguém, todo mundo quer saber o que vai acontecer no final. Então o final é o ponto-chave. As pessoas que costumam acompanhar a novela, muito raramente perde o último dia da novela, porque todo mundo quer saber como terminou. Geralmente não dão tanta importância para a introdução, mas a conclusão é muito importante. Uma vez eu fui fazer um curso pelo Noverense, quando eu dava aula lá, e a gente fez um curso sobre Enem. E lá a gente aprendeu algumas questões sobre conclusão que eu nunca mais esqueci, porque eles falavam que a conclusão ela sempre precisa de algo mais, uma ideia, uma forma como que você vê de uma solução para o problema. Então a conclusão ela é muito importante para que a pessoa, quando lê o seu texto, veja se suas ideias são brilhantes. Então a conclusão é o ponto de chegada da discussão, é a parte final do texto em que se condensa o conteúdo desenvolvido. Reafirma-se o posicionamento exposto na tese ou lança-se perspectivas sobre o assunto. Então, a conclusão, ela vai voltar lá na tese, naquilo que você fez na introdução, só que agora com uma perspectiva de como resolver a situação. O meio adequado de bem concluir é aquele em que sintetizamos o assunto nos termos em que foi proposto ou questionado na etapa introdutória. Então, aquilo que você colocou como tese, a sua opinião, haverá ali uma comprovação ou como aquela história ali poderia ser confirmada no final. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de como fazer uma conclusão. Primeira coisa, você tem que perguntar a si mesmo. O que poderia ser feito para amenizar ou acabar com o problema? Então, sempre vai existir um problema, porque geralmente a redação a gente vai falar sobre um problema da sociedade. A maioria dos casos é assim. Então, como a gente vai pensar, como que a gente poderia amenizar ou tentar acabar com o problema? Pergunte também o que precisa ser destacado de tudo que você escreveu. Então, você vai voltar no desenvolvimento, um ponto lá que é importante. O que a gente pode voltar ali e achar uma solução ali, aí para você poder colocar na sua conclusão. E a conclusão deve ser elaborada a partir das respostas dessas perguntas. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, perguntar a si mesmo, como resolver isso? É lógico que ninguém vai ter assim, a solução plena, se fosse assim nunca haveria problemas no mundo. Mas a gente fala o que a gente pensa, a gente coloca o que a gente acha, para ver se alguma das pessoas sigam aquilo que a gente acha. Por exemplo, se eu acho que para acabar com a sujeira, que o lixo demais na rua, é colocar mais lixeiras recicláveis, ou eu colocar pessoas para trabalhar, então cada um vai ter uma ideia diferente, né? Aí se as pessoas vão seguir ou não sei, mas você precisa expor o que você pensa. Há algumas coisas que precisam ser evitadas, ou seja, que não devem estar na sua conclusão. Você deve tomar muito cuidado na hora de escrever e, de preferência, ler o rascunho antes de começar a passar para a folha principal.
Então, essa é uma das coisas que vocês sempre precisam fazer. Acabou de escrever, é um rascunho, lê novamente. Não vai fazendo direto de caneta não, porque pode acontecer o risco de você errar e você ter que rasurar sua redação. Isso não é bom. Geralmente tem até nas indicações, quando vocês vão fazer alguma prova, escrito assim, não rasure. Então, façam primeiro a lápis e leiam o texto 1, 2 vezes. Quando você lê de novo, você vê algo a mais. É igual você quando está lendo um livro. Se você lê um livro uma vez, quando você vai ler o livro pela segunda vez, você vai perceber coisas diferentes. E é assim também na sua redação. Então, você deve tomar muito cuidado na hora de escrever. Então, você deve evitar colocar novos argumentos. Por exemplo, se você colocou um argumento que você defende no seu desenvolvimento, aí na conclusão você vai querer falar sobre outro argumento, é errado. Você vai concluir aquele argumento anterior. Então, não é bom você acrescentar uma nova ideia na sua conclusão, tá bom? Então, o lugar desses novos argumentos é no desenvolvimento. Na conclusão, você também não deve abordar um pensamento que não foi abordado antes, pois será considerado um novo argumento. Então, evitem expor novas ideias em relação ao que você já falou no desenvolvimento. Na conclusão, você só vai falar o que pode fazer para amenizar o problema. É esse que é o foco da conclusão. Além disso, evite surpresas na hora de escrever a sua conclusão. A conclusão serve para fechar a sua tese. Deve conter a lição que pode ser tirada do assunto. Ou melhor, a solução para o problema que foi falado. Então, por isso que aqui vai ser falado várias vezes. A conclusão é uma solução para o problema. Tem muita gente que tem mania de escrever fim no final. Isso também não é correto fazer. Não escrevam fim no final da redação. Não sei se é o caso de vocês, eu não vi nenhuma redação ainda de vocês, mas não façam isso, tá bom? Em nenhum texto que vocês forem fazer. Não escrevam fim lá no final. Próximo. A conclusão deve ser sucinta, ou seja, curta. Geralmente ela vai conter apenas um parágrafo. Se você vai colocar um parágrafo de introdução, se você vai colocar 2 parágrafos de desenvolvimento, que foi o que eu pedi, vai ter o último parágrafo de conclusão. Não precisa ser mais do que isso, gente. Não precisa, porque a conclusão ela deve ser pequena e sucinta. Então, se vocês seguirem esse padrão, vocês vão ter geralmente uma redação aí de 20 linhas, né? Se para redação, para algum lugar que vocês fizerem e exigirem 30 linhas, você não vai aumentar isso nem na introdução e nem na conclusão. Aumenta no desenvolvimento que vai ficar bem melhor. A conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto, isso eu já falei. Não se devem acrescentar informações novas na conclusão, também já falei. Pode também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. Pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, então. Então, essas expressões aqui que vocês já sabem, já estudaram muito, né? Vocês podem usá-las na redação, apresentando posteriormente soluções para os problemas expostos no desenvolvimento. Então, vocês podem aproveitar a aula de orações coordenadas conclusivas e aplicar aqui na redação de vocês. Depois vai ter um quadro. Esse quadro aqui são exemplos de como nós podemos iniciar a nossa conclusão. Então, olha só, vamos seguir os exemplos. Pelo que foi analisado, levando em consideração, dessa forma, após a análise de, tendo em vista, a partir da observação, dado os fatos. Tem alunos que não sabem, professor, eu não sei como começar o final do meu texto. Então, esse aqui é uma ideia de como começar. Ali, em virtude os fatos mencionados, sendo assim, em suma, considerando logo que a conjunção coordenativa, podemos então entender que fica claro que. Então, todas essas palavrinhas, elas podem iniciar a sua conclusão. Logo depois disso, eu posso colocar uma palavrinha. Logo depois desse primeiro termo, eu posso colocar uma outra também para ajudar.
Então, após a frase inicial, pode-se continuar a conclusão com as seguintes frases. Então, eu já coloquei a primeira palavra que você pode usar e estou passando agora o que você pode usar depois dessa primeira palavra. É-se levado a acreditar que, entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem de que, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que. Então, observem que todas as palavrinhas aqui, elas estão na forma impessoal. Nenhuma delas está na primeira pessoa. Todas delas estão na forma impessoal, que é a terceira pessoa. Nunca coloque. Então, uma coisa que a gente não deve fazer. Concluímos que, concluo que, finalizando, resumindo, ou equivalente na conclusão, porque não é necessário que o escritor avise que irá finalizar o texto, já que esta etapa deve ser percebida pelo leitor e não alertada. Então, às vezes, você quer falar para aquela pessoa que está lendo o seu texto que o texto está chegando ao fim. Então, essas expressões, elas produzem essa conotação. Então, evitem usar essas expressões que eu coloquei, tá bom? Porque aí você não precisa, as pessoas não precisam entender que o seu texto está chegando ao final, entendeu? Às vezes eu falo isso aqui com vocês, ó. Então, concluindo, gente, aqui é diferente. Agora no meu texto não há essa necessidade. A conclusão não é apenas uma exigência do tipo textual, mas uma oportunidade de dar um fechamento brilhante ao seu texto. Então, a conclusão é a oportunidade de mostrar que você é um aluno brilhante, que você tem uma ideia brilhante, uma ideia diferente, uma ideia que ninguém teve. Então, quanto mais criativo você for em suas ideias na conclusão, melhor vai ser o fechamento do seu texto. Então, qual que é a fórmula ideal de uma conclusão? É uma expressão inicial, mais a reafirmação da tese, mais a observação final, que eu vou explicar para vocês no próximo aqui, ó. Então, uma expressão inicial, uma reafirmação da tese, uma observação final. Então, na reflexão, você comenta fazendo um alerta e descrevendo um aprendizado que se permite extrair do tema. Por exemplo, ali está a primeira ali, ó. Em face do que foi discutido, então uma expressão inicial. A falta generalizada de atividades físicas e os péssimos hábitos alimentares são atualmente os grandes vilões dos pequenos na questão da obesidade. Isso aqui dá até alguma coisa se vocês utilizarem aí na ideia do texto de vocês sobre saúde. E aí a conclusão é o seguinte: é muito cômodo aos adultos ter o alimento pronto à mão e os filhos sempre dentro de casa, livres de qualquer infortúnio que os possa ameaçar. No entanto, enquanto não advir uma mudança de quem deve partir, isto é, dos responsáveis, as crianças continuarão padecendo de problemas sem que dele haja sequer uma perspectiva de resolução. Então, aqui a culpa é de quem? Dos pais. Então, o posicionamento do autor aqui é de que o problema de obesidade nas crianças é devido à falta de responsabilidade dos pais. Então, é que o pensamento dele, a conclusão dele foi essa. O mesmo procedimento pode ser feito, mas dessa forma ancorado por uma citação que tenha relação com o que você pensa a respeito da questão. Então, às vezes você quer concluir com uma citação de um autor. Aí eu coloquei a mesma coisa com uma ideia, com essa citação. Olha, em face do que foi discutido, que é a expressão inicial que você pode pegar daquele quadro que eu mandei, a falta generalizada de atividades físicas e os péssimos hábitos alimentares são atualmente os grandes vilões dos pequenos na questão da obesidade. Observe que até aqui foi igual à frase anterior, só que na minha observação final, eu usei uma citação. Para Leonardo da Vinci, a ignorância cega aqueles que se encontram na escuridão, dominados pelo comodismo e mentiras. Ao ignorar o problema, em nome de praticidade e segurança, os responsáveis pelas crianças obesas estão na mesma escuridão aludida pelo pintor e pelas mesmas razões. Então aqui ele conclui da mesma forma que o comodismo em relação aos pais,
gera essa obesidade nos filhos. Então, é uma forma de concluir, usando uma citação de um autor também. Gente, finalizando. Pensem nesse desenho como se fosse a conclusão do texto de vocês. Aqui seria a introdução, primeiro parágrafo, o desenvolvimento e a conclusão é o encaixe final. Se não tiver uma conclusão, o seu texto vai ficar um pouco vago. Então, a conclusão precisa se encaixar e ficar bem ajustada com toda a ideia desde a introdução e do desenvolvimento. Então, esse desenho resume muito bem. Então, essa foi a aula sobre conclusão. Espero que vocês se esforcem aí para ter uma ideia brilhante de como resolver o problema da saúde, que é o tema da redação de vocês. Então, vocês vão fazer uma conclusão do tema sobre saúde. Vocês já fizeram a introdução, fizeram o desenvolvimento, agora vocês vão concluir como resolver este problema, tá bom? Espero que vocês se esforcem bastante e até a próxima aula.